Sejam bem-vindos ao programa JBP Podcast, publicação oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Meu nome é Paulo Pego Fernandes, eu sou professor titular de cirurgia de tórax da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e atualmente ocupo o cargo de vice-diretor da mesma faculdade. E trabalho como editor de área do Jornal Brasileiro de Pneumologia, por isso fui convidado pela sociedade para fazer a moderação deste podcast. Eu tenho o prazer de estar aqui num artigo muito interessante que a gente vai conversar hoje, que foi publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia, que é Tumor Spread Through Airspaces in Lung Cancer, STAS, Prospective Analysis of the Accuracy of Intraoperative Frozen Section. Nós contamos hoje com os autores desse artigo, que é muito interessante, marca uma posição nova e boa dentro dessa área, que é uma área que tem crescido bastante. E eu pediria a cada um dos autores, a quem eu vou passando a palavra individualmente, para que se apresentassem brevemente. Então, eu queria primeiro passar ao professor Darcy Pinto, para que ele fizesse a sua apresentação. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui nesse podcast. E meu nome é Darcy Pinto, sou cirurgião torácico, professor de cirurgia torácica da Universidade de Caxias do Sul. Atualmente coordeno o serviço de cirurgia torácica do Hospital Geral da Fundação Universidade de Caxias do Sul. E, além de ser membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica e acadêmico da Academia Sul-Grandense de Medicina. Passo a palavra, então, à professora Aline Treniago. Olá, bom dia. Meu nome é Aline, eu sou médica patologista, sou professora titular da Universidade de Caxias do Sul na disciplina de Patologia e Histologia e sou médica patologista no Hospital Geral de Caxias do Sul. Passo a palavra também ao Dr. Germano de Almeida. Olá a todos, é um prazer estar aqui nesse podcast. Sou o Germano, eu sou médico residente do Programa de Cirurgia Geral do Hospital Geral de Caxias do Sul. Tá bom, eu gostaria então que os autores, eu vou fazer algumas perguntas, e aí a critério de vocês, de eventualmente alguém responde e o outro complementa ou não, algumas perguntas para que quem está nos ouvindo ou ouvindo tenha uma ideia melhor do trabalho tão relevante que vocês fizeram. Então, qual é a relevância deste estudo no contexto atual da literatura? Existem outros estudos semelhantes que analisam a congelação transoperatória como um método para identificar STAS? Então, doutor Paulo, desde 2018 até ano passado, nós tivemos 5 estudos que compararam STAS na congelação com a parafina, e todos eles retrospectivos. Então, a nossa ideia inicialmente foi fazer um estudo prospectivo, para ser pioneiro nesse tema, e analisar a questão do STAS nas lâminas no período transoperatório, para que a gente não tivesse viés analisando retrospectivamente as lâminas. Então, é um estudo acredito eu, que vai abrir portas para novos estudos maiores até, que a gente possa estudar de forma entender melhor o papel da congelação transoperatória para o diagnóstico de STAS e todas a relevância dele para o diagnóstico e tratamento de câncer de pulmão. Professora Aline, o que a senhora, como patologista, quais são as facilidades, dificuldades? A congelação, algumas vezes, fora ser observador dependente, né, e é diferente de você ter com quem discutir, muitas vezes, tem a questão de equipamento e tem a questão da própria técnica em si. Como a senhora comentaria isso, essas oportunidades, essa facilidade ou dificuldades? Eu acho que a congelação do STAS é um grande desafio para o patologista, né? Porque a gente sabe que durante o exame de congelação a gente perde muito a qualidade da lâmina, a qualidade do material que a gente está analisando, né? E existe um grande fator confundidor, por exemplo, que são os macrófagos alveolares, que eles podem ficar com uma aparência muito atípica no exame de congelação e acabar, por exemplo, sendo confundidos com um eventual STAS presente nesse paciente, né? Então, a gente vê uma resistência grande, assim, dos patologistas nesse quesito de avaliar o STAS intraoperatório, porque realmente não é uma avaliação fácil e muitas vezes não é uma avaliação muito objetiva, tá?
Então, existe uma resistência em se aceitar isso, até porque a gente sabe que hoje o STAS está se tornando um definidor de conduta, né, do que o cirurgião vai fazer com o paciente no momento da cirurgia. E se a gente dá um falso positivo ou um falso negativo, isso vai gerar uma implicação na conduta terapêutica daquele paciente naquele momento, né? Além disso, a gente sabe que quando a gente vai fazer o corte da avaliação do STAS, a gente corta a periferia do tumor e a gente pega um segmento grande de parênquima pulmonar normal. E o parênquima pulmonar normal, por ele ter essa densidade mais esponjosa, ele acaba gerando uma dificuldade técnica de fazer o corte histológico no momento da congelação. Então, a avaliação de STAS na congelação requer prática, requer experiência, e ela é muito examinador dependente, justamente porque ela tem que ser realizada por um patologista que está acostumado a ver isso, que já está adaptado. Então, existe também uma curva de aprendizado do patologista, né, na avaliação do STAS intraoperatório. Obrigado, professora Aline. Darcy, você considera que isso é verdade, o que a Aline falou ou não? Isso muda a conduta para você? Quer dizer, o que é essa informação? Qual a relevância do ponto de vista de conduta, de significado clínico / cirúrgico, no intraoperatório desse diagnóstico? Perfeito. Bom, eu costumo acreditar muito no que a Aline me diz, ela tem uma total confiança nela. E a Aline teve pareado com ela uma outra patologista de outro serviço que também analisou as lâminas para que a gente pudesse ter esse fator de confusão diminuído. Mas a história do STAS, Paulo e ouvintes, é uma história que a mim, de alguma maneira, me levantou uma curiosidade, porque a gente sabe que muitas vezes a gente opera pacientes com estágios iniciais da doença e nós entendemos que tínhamos feito uma cirurgia oncologicamente muito efetiva, um R0, etc. E daqui a pouco esse paciente ali na frente desenvolve metástases, etc. E aí o conceito de STAS, que para mim chegou por volta de 2015, mais ou menos, na minha rotina, começou a mostrar que quando se comparavam os pacientes que tinham submetidos à lobectomia e que tinham submetido à ressecção sublobar, os que tinham presença de STAS tinham maior chance de recidiva, mesmo tendo feito uma cirurgia regrada com limites livres adequados, com linfadenectomia, etc., esses pacientes acabavam recidivando doença loco-regional. Então, isso me levantou uma grande assim, olha, talvez esteja aqui realmente uma explicação por que alguns pacientes não vão tão bem quanto a gente gostaria que fossem. E o conceito de STAS, de tudo que a gente lia, era sempre um conceito pós-operatório, e aí entrava aquilo que me intrigou. Puxa vida, mas se eu descobrir que esse paciente tem STAS só no pós-operatório, o que eu faço com ele? Né? Esse paciente volta para a mesa cirúrgica? Esse paciente vai fazer adjuvância com quimioterapia ou qualquer outro tipo de terapia, alvo ou imunoterapia? Esse paciente vai ser somente observado? E quando os estudos começaram a mostrar que a chance disso voltar a chegar, se aproximava quase a 30%, eu comecei a ficar assim, intrigado em como discutir isso com o meu paciente. Né? Essa eu acho que é a chave do desafio que a gente propôs no serviço para desenvolver esse trabalho. Sentado com o paciente no pós-operatório de uma ressecção sublobar, eu digo para ele que ele tem presença de células dentro da via aérea que estão além do limite do tumor. E isso poderia eventualmente ser uma indicação de reabordagem. É uma conversa muito difícil, né? Ao não reabordar, ao não falar nada, lá na frente o paciente recidiva, revisa os exames e tem lá o STAS positivo. O que nós vamos dizer para esse paciente? Doutor, o senhor tinha um fator de mau prognóstico e não se atentou. Eu já tive essa discussão em outros lugares, Paulo, e as pessoas, eu fiz essa pergunta, mas e se tu não disser nada para o paciente e lá na frente tiver tumor? Bom, daí eu não disse nada, não consigo trabalhar dessa forma. Então eu provoquei a Aline inicialmente, né, e depois trouxe o Germano junto para a gente mobilizar o grupo do hospital para que a gente pudesse fazer um trabalho que nos desse essa resposta no transoperatório, que era a grande dúvida de todos os trabalhos. A Aline mesmo já disse que a patologia de congelação transoperatória para estase é muito questionada. E nós achávamos, a nossa hipótese é que isso era dependente de padronização e de treinamento. E ela comprou essa ideia junto com a doutora Renata
Fragomene, também de outros serviços, para que a gente pudesse, então, estudar esses casos. E foi o que nós fizemos, Paulo, sabe? Começamos a estudar os casos, não tínhamos nenhum objetivo, assim, de avaliar sobrevida, de avaliar sobrevida livre de doença, etc., recidiva, nada. A ideia era saber se a gente poderia confiar na análise transoperatória da procura do Stas. E nós tivemos um resultado muito bom em relação a isso aí, em termos de acurácia. E esse resultado nos motivou a levar adiante. Hoje nós temos isso aí como rotina no serviço. O primeiro grupo de pacientes que foi estudado foi o que nós levamos para a publicação e, de alguma maneira, sedimentou essa relação no nosso serviço. E aí, voltando à tua pergunta inicial, se eu descubro estase no transoperatório de um paciente que fez patologia de congelação, eu amplio a ressecção, mesmo que essa ressecção pudesse ser feita sublobar. Eu completo a lobectomia no transoperatório. Isso tudo, obviamente, discutido previamente com o paciente. Ele sabe que nós podemos inicialmente fazer uma ressecção menor, desde que os critérios de segurança estejam presentes. Ou nós podemos, então, ampliar essa ressecção se durante o transoperatório nós evidenciarmos fatores de mau prognóstico, daí, nesse caso, especificamente, o STAS, né, que nós estamos discutindo. Então, essa tem sido, assim, Paulo, a minha rotina nessa situação, é isso que nós temos discutido. Legal. Bom, ótimo, ótimo, Darcy. Eu vou perguntar para a Aline agora, Aline, meio no sentido de complementar, que vocês já disseram, especialmente o que o Darcy acabou de comentar, é, qual a importância da definição do STAS no momento da congelação e como vocês determinaram, você como patologista, como foram determinados os pontos de corte da quantidade e forma do material analisado na congelação, que foi que, mais ou menos, o Darcy comentou da padronização, né? Como é que você trabalhou essa questão? Bom, a gente sabe que, por definição, na patologia, o que que é STAS, né? É a gente enxergar células isoladas ou grupamentos de células neoplásicas presentes nos espaços aéreos, além da periferia, além dos bordos do tumor principal. Só que essa definição de STAS, ela não engloba nenhuma medida pré-estabelecida, nenhuma distância pré-estabelecida do bordo tumoral. Então, a gente teve que trabalhar dentro do contexto da congelação. O que a congelação pressupõe? Que a gente tem um fragmento pequeno, né, porque o pino que a gente usa para congelar o material, ele tem um diâmetro, os pinos maiores têm no máximo 3 centímetros, os menores têm mais ou menos 2, né? Então, a gente tinha que ter um fragmento que coubesse apropriadamente ali naquele pino de congelação e que também o fragmento não fosse muito grande pela dificuldade que eu expliquei antes do corte histológico, né? A gente tem dificuldade em fazer cortes adequados e de boa qualidade quando os fragmentos são maiores, tá? Então, a gente decidiu que a medida de parênquima pulmonar, além da periferia do tumor analisada, seria de 1 centímetro, né? E nós optamos por avaliar 2 fragmentos para aumentar um pouquinho a amostragem. O cenário ideal seria o quê? Seria a gente avaliar toda a periferia daquele tumor, como é o que a gente faz no exame histológico definitivo, no anátomo patológico. Mas a gente sabe que a congelação é um exame que tem que dar uma resposta rápida, né? Eu não posso perder tempo avaliando 10 fragmentos, porque eu vou acabar prejudicando o paciente e o cirurgião também, aumentando o tempo de resposta da congelação. Então, para não ficar a análise de um fragmento só, então a gente achou que o tempo da análise de 2 fragmentos estaria adequado. Mas esse protocolo não existe, né? E talvez isso até seja um motivo de estudo em outros trabalhos, a gente avaliar qual é a quantidade ideal de parênquima pulmonar adjacente que a gente tem que avaliar nesses pacientes para que a gente tenha um estado na congelação que seja fidedigno com o estado anatomopatológico. Obrigado, Aline. Eu perguntaria inicialmente ao Germano, como vocês definem a importância desse trabalho e do STAS na congelação transoperatória, na tomada de decisão entre realizar lobectomia e ressecções sublobales no tratamento do câncer de pulmão. O Darcy já comentou uma parte disso, mas acho que eu gostaria que vocês, começando por você, Germano, fechassem essa condição, porque na prática, do ponto de vista de conduta, né, de mudança para o paciente, para o cirurgião e, eventualmente, para o oncologista, isso é a real relevância clínica, né, do trabalho. Então, por favor, Germano, com você a palavra. Obrigado. Então, o doutor Nassi já comentou um pouco sobre isso, mas ampliando um pouco a discussão.
A gente tem trabalhos anteriores a esse nosso que mostram que o prognóstico de pacientes com STAS que realizam ressecções sublobárias acaba sendo diferente do prognóstico de pacientes com STAS negativo. Então, isso é um fator que implica bastante, impacta bastante aqui no serviço para a gente ampliar essas ressecções. Quando o paciente tem condições de fazer ressecção sublobar e acaba vindo estado positivo na congelação, como rotina, como o doutor Darcy comentou, a gente costuma ampliar a ressecção para lobectomia, o paciente tendo condições disso, claro. Não sei se o doutor Darcy quer comentar algo mais a respeito. Não, eu gostaria da palavra do Darcy, sim. Eu só antes de passar, porque acho que o Darcy fecharia essa. Isso, eu não sei se a Aline quer complementar mais alguma coisa antes de eu passar para o Darcy para que ele feche esse contexto. Não, acho que o doutor Darcy pode fazer o fechamento para a gente. Então, tá bom. Darcy, a palavra é sua. Obrigado, pessoal. Essa decisão, exatamente esse é o ponto central do nosso trabalho, né, Paulo? É a decisão transoperatória, no sentido, como eu havia comentado anteriormente, de não submeter o paciente a mais procedimentos que a gente já não pudesse ter previsto no transoperatório. A nossa rotina, considerando a acurácia do método e da patologia de congelação para a presença de STAS, ela modificou no sentido de ampliação se STAS positivo. Isso ficou definido. Mas nem todos os pacientes, como comentado também, são pacientes que têm capacidade funcional para submeterem a uma ressecção maior. A esta população de paciente, talvez a gente não consiga fazer essa ampliação, e isso precisa ter uma discussão em tumor board, né? O que fazer com esses pacientes no pós-operatório. E esse também é um argumento que a gente tem fortemente aqui, Paulo, no nosso serviço, que nós temos um tumor board muito efetivo, né? O trabalho multidisciplinar aqui na universidade, no serviço de oncologia torácica, ele é muito presente. Então, nós temos essa facilidade da discussão multiprofissional. E isso nos ajuda muito naqueles casos em que a decisão teve por preservação de parênquima pulmonar, considerando a capacidade funcional do paciente que impediria ele de fazer uma ressecção maior. Mas, para nós, realmente, esse estudo foi um estudo, vamos chamar assim, de segurança de atitude. Nós estávamos atrás disso, né, de termos, não tomarmos decisões antes de ter um estudo que nos desse retaguarda para que as nossas decisões fossem as mais seguras possível em relação à própria a evolução do paciente. Então, nós saudamos, na verdade, esse trabalho e os resultados que ele tem, e após fechar esse grupo inicialmente, nós continuamos fazendo isso como rotina, e isso tem sido reproduzido na nossa rotina, os achados do estudo. Isso é uma coisa interessante. E um dos objetivos secundários, eu sei que nós estamos nos aproximando do final, Paulo, era de que a gente pudesse propor uma padronização técnica para os patologistas que pudesse avaliar da mesma forma. E a gente já teve alguns hospitais aqui no Rio Grande do Sul, alguns colegas de serviço aqui do Rio Grande do Sul, posso citar o serviço da PUC, por exemplo, que já está utilizando essa mesma técnica e conseguindo os mesmos resultados que a gente. Então, isso nos dá assim, uma satisfação muito grande de saber que pode ser disseminado esse tipo de conhecimento para que as pessoas também possam usar isso aí na sua rotina. Muito obrigado, acho que foi bem claro. E eu queria, como o Darcy acabou de comentar, né, nós estamos nos aproximando do final, então eu queria agradecer muito ao convite da Sociedade Brasileira de Pneumologia para a realização, para a moderação desse podcast, parabenizar e agradecer a Aline, ao Germano e ao Darcy pela excelência do trabalho e pelas explicações muito claras que fizeram nesse podcast, e a você, ouvinte, ou a quem também está nos assistindo, que vocês acabaram de assistir e ou ouvir mais um episódio do programa JBP Podcast, que é uma publicação oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.jornaldepneumologia.com.br, juntamente com o artigo e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, e novamente, é um grande prazer ter estado aqui com vocês e muito obrigado a todos pela participação. Obrigado. Obrigado. Obrigada.